Olá, seja bem-vindo ao canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e juntos, nesta quarta-feira, 18 de outubro, estudamos a lição A Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Ore comigo. Pai querido, Deus eterno, te pedimos, Senhor, neste momento a presença do Santo Espírito no nosso estudo, que possamos aprender as lições que tu tens preparadas para nós e possamos praticá-las. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Na lição de hoje, vamos nos concentrar no estudo da igreja primitiva e como fez parte dos planos de Deus tirá-la de sua zona de conforto para cumprir seus propósitos. Nós damos início ao nosso estudo com a pergunta número 5, que diz assim: leia Atos, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Na igreja primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além de sua zona de conforto? O texto sugerido são os versículos de 1 a 4. Você em casa, fazendo a sua devoção, pode ler todo esse texto que vai exemplificar bem a pergunta aqui. Nós vamos ler o verso 1 para responder. Diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, a partir dessa leitura, nós podemos deixar como sugestão de resposta o que provocou a dispersão dos crentes. Nós podemos dizer que foi uma grande perseguição que aconteceu contra a igreja naquela época. Muito bem, então, da leitura desses versos, nós podemos contextualizar um pouco o período que nós estamos falando aqui, né? Justamente aqui na quarta-feira, a lição ela vai trabalhar sobre a igreja primitiva, né? Então nós estamos falando aqui no momento em que os primeiros cristãos sofriam grandes perseguições, né, por causa do evangelho. E nós temos aqui, a lição até cita Atos capítulo 1, verso 8, que Jesus havia dito para os seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo e que eles seriam as suas testemunhas em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria. Né? Então, nesse momento, eles estavam em Jerusalém. Porém, em Atos capítulo 8, verso 4, diz que a igreja sofreu essa perseguição e ela teve que sair de Jerusalém. Ela foi dispersa. Diz assim: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então aqui nós vemos que a igreja primitiva ela teve que sair da sua zona de conforto, né? Eles estavam ali pregando a palavra em Jerusalém, mas tiveram que sair pelos motivos da perseguição que eles estavam sofrendo. Ali é interessante essa compreensão, porque, de modo geral, nessa semana, nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando o chamado de Deus para a missão. E ao longo da semana nós temos visto na história da Torre de Babel, na história do chamado de Abraão e agora com a igreja primitiva, diversas formas pelas quais Deus chama para a sua missão, né? Se nós nos dispomos a participar da missão de Deus, nós entendemos que essas situações, como foi o caso aqui na história da igreja primitiva, Deus pode usar essas situações para um chamado, para um despertar. E a igreja primitiva precisou passar por essa situação para sair aí da zona de conforto, como a gente tem estudado, e partir para a missão. Exatamente. E o título da mensagem de hoje é a Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. Então, assim, são várias. O Alexandre citou aí que em Atos 1, capítulo 8, Jesus tinha dado uma comissão. Tinha prometido que eles seriam cheios do Espírito Santo para realizar uma missão. Isso tinha acontecido, foi o Pentecoste. E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eles ficaram na primeira parte, no primeiro reduto ali em Jerusalém. Poucos tinham saído, mas ainda estavam dentro de Israel. E foi preciso que Deus
permitisse uma perseguição, e a partir dessa perseguição eles foram espalhados para territórios fora de Israel, fora de Samaria, fora de Jerusalém. Mas a compreensão deles ainda era uma compreensão preconceituosa, exclusivista. Por onde eles iam, diz o texto, que eles iam pregando o evangelho, mas iam pregando para quem? Na compreensão deles, quem necessitava de salvação, quem tinha o privilégio da salvação eram os judeus. Então eles iam pregando em sinagogas e pregando para os judeus. Deus vai permitir que as coisas aconteçam, e nós vamos ver no transcorrer do estudo de hoje, que ele vai ampliar isso, porque Deus não é Deus de judeus, é Deus de ser humano que quer a salvação de todos. Muito legal, né, pai? Essa compreensão que a lição vai trazer para a gente. Um exemplo disso era o próprio Pedro. Pedro não considerava os gentios. A lição traz o comentário aqui, que ele diz que era contrário a levar a mensagem do evangelho aos gentios. Então, eles tinham esse preconceito, essa compreensão errada do evangelho e até participavam da missão, mas de uma forma preconceituosa, de uma forma limitada. E aí nós vamos ver aqui na leitura, a segunda pergunta do dia, vai até elucidar como Deus vai transformar o coração de Pedro, como Deus vai mostrar o caminho certo que a missão deve seguir. Um caminho de acolhimento, de inclusão, que o evangelho é para todos. Legal isso, Júnior, porque muitas vezes nós temos ideias errôneas a respeito de zona de conforto. Achamos que zona de conforto é estar no bem bom, tudinho. Mas no caso de Pedro, a zona de conforto dele era o preconceito dele. E da igreja, de uma maneira geral, porque todos ali eram judeus. Então Deus precisou tirar dessa zona de conforto, entre aspas, levando à compreensão da inclusão de todos os seres humanos. Dessa forma, nós chegamos à pergunta número 6, que diz o seguinte: leia Atos, capítulo 10, dos versos 9 a 15, os versos 28 e 29. Que mensagem o Senhor deu a Pedro e como devemos, em nossos dias, aplicar esse princípio à obra missionária? O texto é longo, deve ser lido para compreensão, é importante essa leitura no estudo diário. Nós vamos ler aqui o verso 28, que vai nos ajudar a sugerir uma resposta. A quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então, a partir dessa leitura, nós podemos responder aqui: que mensagem o Senhor deu a Pedro? Que Pedro não deveria fazer distinção de pessoas. E a segunda parte da pergunta: como devemos aplicar esse princípio à obra missionária? Nós podemos sugerir que não devemos ter nenhum tipo de preconceito. Assim, com esse relato aqui da história de Pedro, nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida. Nós vemos aqui que Pedro ele estava na zona de conforto dele, no sentido de que dos seus pensamentos, do seu conceito formado de que o evangelho era apenas para os judeus. Então, nós não podemos também cair nesse mesmo erro. O evangelho ele é inclusivo, como nós já falamos. Então, nós não podemos fazer essa separação. O evangelho é para todos, a graça de Cristo abrange a todas as pessoas. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.